Olá, queridos irmãos, tudo bom? Estamos aqui avançando, já nos aproximando aqui do término, sobre essa série de estudos que nós temos feito a respeito do livro A Genuína Experiência Espiritual, de Jonathan Edwards. Então nós chegamos aqui a um tópico que nós dividiremos em duas partes. O tópico que afirma que a prática cristã é sinal certo de conversão para a consciência da própria pessoa. Nesse tópico, Jonathan Edwards vai trabalhar justamente a respeito da segurança da salvação, ou seja, a tese que ele vai defender é que a nossa prática cristã serve como autenticação para nós mesmos a respeito da nossa conversão. Lembrando que nós já falamos a respeito do conceito de prática cristã em vídeos anteriores, e é importante que você assista os vídeos que nós falamos de uma maneira mais detalhada a respeito dessa prática cristã. Nós falamos que a prática cristã é constituída basicamente de três fatores. O primeiro fator é que o verdadeiro cristão dirige todos os aspectos do seu comportamento por regras cristãs, ou seja, o verdadeiro crente, ele não escolhe em que áreas da sua vida ele vai se amoldar ao Evangelho, não. Ele se submete toda a sua vida, em toda a sua totalidade, à obediência à palavra de Deus. O verdadeiro crente, a prática cristã, constitui, quando se faz o do viver santo, a maior preocupação da sua vida. Ou seja, o verdadeiro cristão, a coisa que ele mais se preocupa na sua vida, que ele mais zela, é a respeito da santidade em sua vida. E a prática cristã também condiz na perseverança, ou seja, por mais que um cristão ele possa cair em determinados pecados, ele persevera na prática da santidade, na busca da obediência aos mandamentos do Senhor. Então é essa prática cristã que constitui esse sinal de autenticação a respeito da nossa vida cristã e da nossa conversão a respeito de nós mesmos. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 3, verso 18 e 19, diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Então perceba o que é que nos diz a palavra do Senhor. Diz que quando nós amamos ao Senhor, quando nós obedecemos aos seus mandamentos, porque isso nós vemos no capítulo anterior, em 1 João 2,3, diz assim: sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. E esse guardar os mandamentos tranquiliza o nosso coração a respeito da nossa segurança da salvação. Então, Jonathan Edwards aplica aquele texto quando Cristo diz: pelos frutos os conhecereis. Diz que aquele versículo é aplicado para nós entendermos a respeito da verdadeira conversão de outras pessoas, para o reconhecimento dos falsos mestres, mas também a respeito de nós mesmos. Ou seja, nós mesmos devemos observar os frutos que nós temos gerados na nossa vida cristã, se eles condizem com a fé que nós professamos, com as verdades que nós devemos seguir. Então, quando nós falamos de obediência, nós falamos justamente da alma humana sendo subordinada ao controle, à obediência da palavra de Deus. Então, nesse sentido, existe essa obediência interior que se reflete nessa obediência exterior. Ou seja, uma pessoa, ele pode até se submeter exteriormente a determinados mandamentos, a determinadas posturas. Mas muito provavelmente, ou pode ser que essa obediência exterior não seja fruto de um coração convertido, ou seja, ele é movido por interesses oportunistas, ele é movido por um amor próprio e não por amor a Deus. Então, a genuína conversão, ela é autenticada por uma obediência interior, ou seja, você ama a Deus de todo o seu coração e esse amor a Deus
lhe leva a ter uma obediência por meio de fatos, por meio de uma postura sadia. Então perceba só, é essa obediência interior da alma que me leva a essa obediência prática. Então o cristão precisa julgar sua própria prática, não somente pelo que faz exteriormente com o seu corpo, e sim pelos motivos interiores de sua alma, ou seja, que controlam suas ações. Então os motivos são importantes. Há uma absoluta importância dos motivos. Por quê? Porque os motivos é que justamente eles servem como balizadores para nós analisarmos a nossa postura. Os motivos eles servem para que nós possamos averiguar a nós mesmos o motivo, a causa das nossas ações. O que nos leva, o que nos move, o que nos dirige a agir de determinada maneira. E só nós podemos consultar a respeito da nossa alma sobre os motivos que nos levam a essas ações. Então, Deus, meus queridos irmãos, Ele não se interessa apenas por nossas ações, apenas por nossas almas. Deus se interessa pelo motivo, pelo espírito com que nós fazemos o que fazemos. Então, é muito importante que a gente tenha isso. Deus olha para o nosso coração para ver o que está nos movendo a agir, o que está nos movendo a obedecer aos seus mandamentos. Então, a prática cristã é a melhor evidência da verdadeira fé para a consciência do próprio crente. Preste bem atenção nisso. A prática cristã é a melhor evidência para a consciência do verdadeiro crente. Por que é isso? Jonathan Edwards vai trabalhar isso por meio de 6 argumentos. Hoje nós vamos trabalhar aqui 3 desses 6 argumentos que ele elenca para definir a prática cristã, que nós já conceituamos aqui, como essa a mais fiel evidência para nós mesmos, para o próprio crente, a respeito de sua vida cristã. O primeiro argumento é baseado no bom senso. O que significa? Simples. Se você aprova a evidência de que você prefere algo, é você fazer. Ou seja, se você tem um motivo, se você tem 2 opções, né, para escolher, a sua escolha evidencia a sua preferência. Se eu tenho diante de mim uma pizza e uma salada, não adianta eu dizer assim, olha, eu prefiro salada, mas nesse momento eu vou comer pizza. Não existe, eu estou sendo hipócrita. Por quê? Porque a minha preferência ela é evidenciada pela minha escolha. Então, o que isso significa? Não faz, você nem precisa se enganar dizendo que ama ao Senhor, que prefere obedecer ao Senhor, se na prática as suas escolhas, as suas posturas, o tempo todo evidencia que você prefere desobedecer a Deus. Conta-se, né, como se diz uma história. Alguém é oferecido um prato, um alimento para uma pessoa e a pessoa diz, não, eu não quero. E aí diz, como assim você não gosta desse alimento? A pessoa diz, não, eu até gosto desse alimento, mas não gosto a ponto de comer. Ou seja, é uma contradição. Então a minha preferência, o meu amor por Deus é evidenciado nas escolhas que eu faço no meu dia a dia. Então não adianta você dizer que ama ao Senhor, não adianta você cantar louvores com entonação, com emoção, você chorar, se quando sai daquele momento você deliberadamente peca contra o Senhor. A sua preferência por Deus, ela é evidenciada nas escolhas que você faz, na sua prática. Então isso é muito claro. Ou seja, é um absurdo que alguém pretenda ter um bom coração enquanto vive uma vida de desobediência a Deus. Ou seja, não tem como você dizer que ama alguém sem obedecê-lo. Não tem, você sempre vai dar ouvidos ao Senhor se você realmente amar.
O segundo argumento de Jonathan Edwards é o seguinte, é baseado na providência de Deus. O que é isso? Meus irmãos, Deus ele manda problemas e testes para a nossa vida, tribulações, dificuldades, para que nós possamos ver, para que nós possamos testificar a nós mesmos se nós preferimos outras coisas ou preferimos o Senhor. Irmãos, Deus ele nos coloca prova, Deus ele nos coloca provações, não é para ele reconhecer, para ele ver se nós amamos de fato, não. Porque Deus ele conhece os nossos corações. Sabe por que nós passamos por dificuldades? Sabe por que nós passamos por provas? É o Senhor nos ensinando, é o Senhor revelando a nós mesmos o conteúdo do nosso coração. Irmãos, isso aqui é fantástico. Olha só, Deus ele conhece o nosso coração. Deus ele sabe quem realmente nós somos. Só que quando nós temos a prova, quando nós temos a dificuldade, quando nós passamos pela tribulação, o que o Senhor está fazendo de uma maneira pedagógica conosco? É revelando o nosso coração. Quando nós passamos por uma dificuldade, quando nós passamos por um problema, e nós perseveramos sendo fiéis ao mandamento do Senhor, é o Senhor mostrando a nós mesmos a respeito da nossa conversão. Mesmo na prova, mesmo na dificuldade, nós perseveramos na doutrina, nós perseveramos na obediência ao Senhor. Deus ele já sabia que a gente perseveraria. Deus ele só está nos mostrando a nós mesmos o conteúdo do nosso coração. Jonathan Edwards faz o seguinte, pontua as seguintes palavras. Estes testes são para nosso benefício, não o de Deus. Deus ele já sabe o que está em nossos corações. Ele nos defronta com situações de teste, de modo que nós possamos saber o que está em nossos corações. Deus está nos educando, reconhecendo que esse é o modo pelo qual Deus nos ensina sobre os nossos corações. Nós damos prova que nossa prática é a verdadeira evidência de nossa sinceridade. Então, as provações na nossa vida servem para mostrar a nós mesmos o quão fiéis ou o quão infiéis nós somos a Deus. Revela apenas o conteúdo do nosso coração. Isso aqui é fantástico, meus irmãos. Isso aqui é extraordinário. Você ter essa percepção da tribulação. É você, diante da dificuldade, né? Não é o fogo, ele não é purificado. O ouro não é purificado pelo fogo. Mas o Senhor já sabe o que está ali dentro. Se há pureza ou impureza no nosso coração. Então Deus ele manda a dificuldade, ele manda o teste, para que isso saia para fora, evidencie, né, possa ficar diante dos nossos olhos o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro coração, a fim de nós confessarmos ao Senhor se Ele tem sido de fato alguém que é prioridade na nossa vida. O terceiro argumento com relação à prática cristã como evidência da nossa conversão é porque a prática cristã ela conduz à perfeição, ela conduz à santidade, ou seja, a prática cristã ela visa aperfeiçoar a fé e o amor. Por meio da prática cristã, a nossa fé em Deus, a nossa confiança, a nossa segurança naquilo que está escrito na sua palavra, bem como o amor, o nosso amor por Deus, ele é aperfeiçoado. Isso está muito claro em vários textos das Escrituras. Como a prática cristã faz que nos tornemos mais vigorosos, mais fervorosos, mais amorosos, ou seja, nós somos aperfeiçoados dia a dia, nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor, com base na prática cristã. Então, meus irmãos, nós precisamos analisar a nós mesmos. Muitos, mas muitos cristãos ao longo da sua caminhada cristã têm muitas crises de consciência e questionam a si mesmo a respeito se são salvos ou não.
O que é que nós estamos fazendo aqui nessas meditações? Nós estamos dando ferramentas, suportes para você analisar a si mesmo, principalmente se nesse momento você vive uma vida de fé, uma crise de fé. Se você está se questionando a si mesmo, será que eu sou um verdadeiro crente? Será que eu sou alguém realmente que faz parte do povo de Deus? Ou eu sou um hipócrita? Ou eu tenho esse tempo todo me enganado a respeito da minha conversão? Analise a sua prática cristã. Ela é a melhor evidência a respeito da sua segurança da salvação, da sua verdadeira conversão. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos aperfeiçoe em fé e amor. Até mais, irmãos.